A Igreja Universal é uma igreja de gente pobre, mas é uma igreja rica, e cujo cara é mais rico ainda. Aí vem o Malafaia. É um hater gospel. Essa coisa com armas, né? Com armamento. Você tem setores que antes eram uma coisa de evangélico americano. Isso não tinha no Brasil. O crescimento pentecostal vai trazer para o mundo evangélico os pobres, para a gente jogar fora aquela equação de que a gente só tem pentecostais realizando opressões, alienações e conservadorismo. Particularmente no Brasil e na América Latina, a gente vai ver emergindo, a partir aí do século XX, um pensamento muito voltado para o social, um pensamento evangélico latino-americano, também brasileiro, voltado para um compromisso social. Ele vai ser minoritário, porque o movimento evangélico que chega no Brasil, ele vem dos Estados Unidos e é marcadamente mais conservador, mais fundamentalista na leitura da Bíblia, mas a gente vai ver crescer na América Latina e no Brasil um progressismo evangélico, grupos de teologia, grupos de pastores, movimentos em geral, movimento de juventude, de estudantes evangélicos, que vai levantar com força essa pauta do compromisso social, da leitura bíblica compartilhada e trazida para a vida, né? Isso, muito antes da Igreja Católica, já vai surgir a teologia da libertação entre os evangélicos, né? Nos anos 50, na América Latina, um grupo chamado Igreja e Sociedade na América Latina, o diálogo entre evangélicos e marxistas ali nos anos 50, 60, né? Isso, a gente tem essa memória, que muitas vezes ela é silenciada, ela é apagada, por conta da ideia de um pensamento único, hegemônico, conservador, e que silencia essas memórias. O crescimento pentecostal vai trazer para o mundo evangélico os pobres, porque os pentecostais vão privilegiar as periferias, vão acompanhar o crescimento urbano do Brasil, se espalhando por toda a parte do Brasil, especialmente atingindo aí as periferias, seguindo o que foi o nascimento do pentecostalismo nos Estados Unidos, que nasce entre negros e pobres, né? O movimento pentecostal trouxe para a realidade das igrejas aquela pessoa que é o gari, que varre a rua a semana inteira, que ninguém presta atenção nele, e aí no domingo ele veste a sua melhor roupa, o seu terno, e ele se torna o pregador da palavra, vai tomar o microfone e vai falar. E essas igrejas todas vão possibilitar a formação de lideranças. A pessoa pega o microfone, vai lá para a frente da igreja cantar música gospel, ela se coloca na frente, ela aprende a falar, ela aprende a se colocar. Isso é uma realidade que vai ter influência, sabe aonde? No campo da educação. Se a gente for olhar os nossos jovens que se colocam falando em classes, em salas de aula, eles falam porque eles aprenderam a falar nas igrejas, para a gente jogar fora aquela equação de que a gente só tem pentecostais realizando opressões, alienações e conservadorismos. Não, né? As igrejas têm esse papel importante na formação e na voz das pessoas. Fiz um mapeamento uns anos 2000 de templos na cidade de São Paulo, é impressionante, que vai do grande, né, nas grandes avenidas, ou aqueles que são capilarmente, né, encontrados em todas as regiões mais pobres. Um número muito grande, né? Está dando ritmo, está gerando rede, está gerando conexões, né, que as igrejas fazem, e uma solidariedade, né? Solidariedade material, em certa medida, solidariedade de forma indireta, no sentido de que pertencer à rede é circular informação de emprego, sei lá, alguém cuida de uma criança minha, mistura-se com relações de vizinhança, mas, enfim, essa ideia de uma rede, né, que produz cuidado mútuo em alguma medida e oferece certas coisas indiretamente que estão circulando, né?
contrata traz um irmão da igreja para fazer um serviço, e assim, essa coisa é muito forte. Eu tenho uma mudança também no sistema político. Magali disse, já historiou, eu vou ser rápido com isso. Uma entrada no legislativo, a gente já vai falar muito de bancada evangélica, um período posterior com pretensões majoritárias, a cargos majoritários. Isso significa diminuir a identidade evangélica, porque se ficar muito evangélico, você não consegue superar o teto, né? Então, se explica muito o pastor Everaldo, né? Não sobe, né? Destaca-se, merece destaque, a eleição do Bolsonaro, porque ele conseguiu se apresentar como católico, um transcristão, né, porque ele é tanto católico, é um católico que frequenta a igreja evangélica, é um católico não praticante que frequenta a igreja evangélica com a sua esposa evangélica. Mas eu acho que a partir de um determinado momento, os evangélicos compuseram, sendo constituinte e sendo constituído por aquilo que ficou sendo chamado de onda conservadora. Eles fazem parte disso. Eles também são um pouco mudados, transformados por isso, né? No sentido de que deram mais visibilidade para os setores mais ultradireita, né? Essa onda conservadora deu, né? Ela foi afetada, mas esses evangélicos também afetam, contribuem na onda, sobretudo nos vetores referentes aos costumes. Mas tem outras características, como a Magali disse, do ponto de vista econômico, neoliberal, afinidades teológicas, né? Afinidades, agora, que era uma coisa inesperada para mim, inusitada, Magali, essa coisa com armas, né? Com armamento. Você tem setores que antes eram uma coisa de evangélico americano, isso não tinha no Brasil. Isso não tinha no Brasil, no campo evangélico, né? Isso é uma coisa que contamina, eu acho que é essa a ideia que eu estou dizendo, né? Nessa onda. Quando eu olho o Ministério das Comunicações, e a Magali aí é uma expert nisso, né? A gente encontra os neopentecostais, os pentecostais, encontra os católicos carismáticos, disputando interesses, né? Se a gente for para o Ministério da Justiça, assim como o Mendonça, a gente vai encontrando um outro evangélico, que é um evangélico mais de classe média, que vem de uma tradição mais histórica, que tem algum lastro desse capital social, cultural, que permite, então, presbiterianos, batistas, né? É que a gente pensa muito em termos de igreja, direita evangélica, direita católica, direita espírita, direita judaica. Eu acho que o governo Bolsonaro tem sido um laboratório de sinergia entre essas direitas. E eu acho que cada vez mais a gente não tem um somatório disso, mas a consolidação de uma direita religiosa no país, talvez semelhante, a Magali chamou a atenção disso, ao processo norte-americano, nos anos 70, onde aquela direita virou um pedaço do Partido Republicano. Evidentemente que os evangélicos nisso têm um protagonismo, estão azeitando, estão sendo cola de muita coisa. Então, quando eu ouço evangélicos progressistas, eles gostam de dizer, nós somos meio anfíbios, né? Porque a gente não tá meio, a gente apanha no partido e apanha na igreja. A Igreja Universal é uma igreja de gente pobre, onde você vai, embora de testemunhos, de subir na vida, mas isso daí é filmagem, né? Tem gente assim, tem gente assim. Mas o censo, que perguntou de casa em casa, mostra que é uma camada muito baixa. Então você tem uma igreja pobre, de gente pobre, mas é uma igreja rica, e cujo cara é mais rico ainda. Então tem uma questão ética aí enfim, e a maneira como se deu, em boa medida, se deu via Record, se deu com vendas de horários para a própria igreja, mas o proprietário é o cara que faz a pregação, que pede o dízimo, né? Porque aí eu peço o dízimo para a igreja compra os horários da Record, a Record me pertence. Quem fala isso é o Malafaia do Bispo Macedo, né? Quem fala isso é o Malafaia. Aí veio o Malafaia, assim, Magali, é um hater gospel. É isso. Por dever de ofício, eu o vejo toda semana, várias vezes aqui ele fala Malafaia. É uma fala de ódio, né? Em nome de Deus. Quando algumas pessoas falam, a Record e os republicanos são braços da Universal, né? Não tem esse lugar aqui de braço, entendeu? Não é braço. Isso aqui é uma triangulação que se retroalimenta,
né? Que se retroalimenta. Então, enfim, fica difícil falar só em termos de religião, né? Tem que falar em negócios.